Os europeus passavam por perigos reais e imaginários. Os perigos reais eram ventos favoráveis, ameaças de encalhe, lugares estranhos, fome, doenças e sede nos navios. Os perigos imaginários eram, por exemplo, a crença de que a terra era achatada e que a pessoa que se afastasse do litoral cairia num abismo. Quando os cruzados voltavam, eles traziam especiarias, como pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada e outros. Os europeus começaram a consumir também os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e as pérolas do Japão. Canela, originária do Ceilão, é a mais antiga das especiarias. Hoje, além de tempero, é usada como aromatizante na fabricação de licores e outras bebidas, na feitura de doces, como estimulantes, como remédios, antidiarreico, entre outras finalidades. Açafrão. É a especiaria mais cara do mundo. Os monges budistas tingem suas vestes com o amarelo do açafrão, ligado ao simbolismo da iluminação e da sensatez. O cravo. Também é chamado de cravo da Índia ou cravinho, embora conhecido desde muito antes de Cristo. Só chegou à Europa no século IV. Apenas no século XVI, os europeus chegaram às Ilhas Molucas, lugar de origem do cravo. A pimenta. Existem muitos tipos de pimenta, em geral confundidos entre si. As principais são pimenta preta, pimenta branca, pimenta longa, também chamada de pimenta de rabo. Era muito apreciada pelos antigos. Foi a mais usada na Europa até a Idade Média e é a mais ardida. Pimenta malagueta, conhecida desde a antiguidade e muito utilizada até nos nossos dias. Atualmente, a pimenta é cultivada em vários lugares do mundo, o que propiciou o aparecimento de vários novos tipos, como as pimentas de cheiro, tão apreciadas no Brasil. O gengibre, originários da Índia e da Malásia, encontrado por Marco Polo e por viajantes europeus posteriores. Adaptou-se bem à América, usada na confecção de pães e doces, nas indústrias de carnes, de licores e bebidas leves. Especiarias. Na época ainda não tinha geladeiras. Os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar seu sabor adorável. Além de servir para temperar as comidas, eram usadas para preparar remédios e perfumes. No século XIV, o rico comércio de especiarias e de artigos de luxo orientais era quase todo controlado por mercadores árabes e italianos. Valendo-se de sua carga e experiência comercial, os árabes traziam mercadorias do Oriente até as cidades como Cairo e Alexandria, na África, e no Tiro, Antioquia, na Ásia Menor. Ali, os mercadores italianos compravam esses produtos das mãos dos árabes e os revendiam na Europa com grande lucro. O que levou os portugueses a navegar em mar aberto? No século XIV, os portugueses já participavam do comércio de especiarias orientais. Ao distribuir essas especiarias pela Europa, os mercadores italianos fundaram entrepostos comerciais em cidades portuguesas como Porto e Lisboa. Para ampliar sua participação no rico comércio mundial de especiarias, os portugueses precisavam evitar o mar Mediterrâneo, que era quase todo controlado pelos italianos, e buscar especiarias na fonte, que no caso controlando as fontes de especiarias, conseguiram obtê-las os preços mais baixos e também podiam revendê-las na Europa com grande lucro. Além da motivação econômica, houve também a religiosa, ou seja, o desejo dos portugueses de expandir a fé cristã e combater o que chamavam de infiéis. Portugal, o primeiro nas grandes navegações. O primeiro pioneiro nas grandes navegações foi Portugal. Temos alguns motivos: a centralização do poder, a revolução de aves, a experiência nas navegações em mar aberto, o desenvolvimento de técnica e conhecimentos necessários à navegação. Navegando com os portugueses. Com mercadores ricos, com a ajuda dos capitães experientes, com construtores de navios, os portugueses iniciaram um périplo africano. No caso, a volta pela África para chegar ao Oriente. Tem-se como fatos marcantes as primeiras expedições portuguesas do Atlântico, de 1419 a 1460. As viagens em busca das Índias Ocidentais, tal como a importante viagem de Vasco da Gama. Houve também o Tratado de Tordesilhas, de 1494, que dividia as possíveis descobertas entre espanhóis e portugueses, fase do Novo Mundo de 1497 a 1507. Na cronologia da expansão portuguesa, ocorre-se o descobrimento do Brasil, que ocorreu em 22 de abril de 1500. Os portugueses realizavam seu maior sonho com a chegada de Vasco da Gama às Índias em 1498, por chegar ao Oriente rodeando a África.
Quando retornaram a Lisboa, Vasco da Gama levou com ele uma fortuna de pimenta, canela e gengibre. A venda dessas especiarias deu aos investidores um lucro grande. Com a chegada de Cabral, os portugueses levantaram feitorias, também no litoral leste da América do Sul. Então, apoiado em suas feitorias africanas, asiáticas e americanas, os portugueses começaram a mandarem um grande comércio pelo Oceano Índico e pelo Oceano Atlântico. Com isso, Portugal começou a ser a cabeça de um grande império, o Império Ultramarino Português. Navegador Fernão de Magalhães. O navegador português Fernão de Magalhães saiu da Espanha em 1519 e, após atravessar o extremo sul da América do Sul por um canal natural que depois disso ficou conhecido como Estreito de Magalhães, ele finalmente chegou ao Oceano Pacífico. Depois de um bom tempo navegando, Fernão alcançou um conjunto de ilhas, e como ele navegava a serviço da monarquia espanhola, a Espanha exigiu o seu direito a essas ilhas, renomeando elas para Ilhas Filipinas. Em 1571, uma nova expedição espanhola chegou nas Filipinas e ocupou Manila, que tornou-se o posto comercial espanhol na Ásia mais importante. Na segunda metade do século XVI, após a conquista das Filipinas, o intenso comércio legal e ilegal passou a ocorrer através de uma rota que ligava dois domínios espanhóis: Acapulco, no México, e Manila, nas Filipinas. Essa rota se estendia até a China, passando por Macau, que na época pertencia a Portugal. As grandes navegações provocam mudanças importantes no cenário mundial, entre as quais cabe citar: B. O Atlântico passou a ser mais importante do que o Mediterrâneo como via de comércio. Com isso, assistiu-se ao declínio das cidades italianas e a ascensão dos países banhados pelo Atlântico como Portugal, Espanha e França e Holanda. A construção de vastos impérios coloniais pelos europeus e a apropriação da riqueza dos povos africanos, asiáticos e ameríndios. D. A consciência por parte de muitos europeus da enorme diversidade de povos e culturas e da necessidade de conviver com essas diferenças. A mundialização do negócio. No fim do século XVI, a quantidade de metais vindo de Acapulco para Manila ultrapassou a soma que estava envolvida nos carregamentos do Atlântico. Entre 1570 e 1780, um número estimado entre 4 a 5 mil toneladas de prata fluíram para o leste da Ásia ao longo da rota Acapulco-Manila. Conforme os metais hispano-americanos fluíram, tanto asiáticos quanto europeus enriqueceram.